Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa roda de conversa, continuando sobre o que nós estávamos falando um pouquinho ontem, né? Nós vamos dar continuidade, então, às nossas discussões aqui para entender um pouquinho sobre essa nova organização do ensino médio, sobre essa proposta que nós temos como política de Estado e, obviamente, né, orientando uma participação efetiva de todos nós, educadores, na consulta pública para a gente juntos chegar aí num documento, num referencial que atenda às demandas, né, de maneira mais eficiente. Então, sintam-se à vontade. Se vocês quiserem perguntar ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade também para vocês participarem, tá? É muito importante a participação de vocês e fiquem, de fato, tranquilos. Se vocês querem colocar também no chat, não tem problema. A Priscila está aqui cuidando do chat, ela pode fazer as leituras aqui para vocês, ok? Então, para que nós possamos continuar na nossa discussão, nós vamos fazer uma dinâmica rapidinho aqui com vocês, depois a Senira vai dar continuidade. Se vocês se sentirem à vontade, tá, pessoal, para colocar o ano de nascimento no chat, só para a gente fazer uma dinâmica ao longo da nossa conversa. Se você também não se sentir à vontade, fica tranquilo, ok? A gente só vai fazer uma dinâmica rapidinho aqui, ok? Vou passar aqui para as colegas, então, dar bom dia e sejam bem-vindos. Pessoal, bom dia a todos. Que nós possamos ter um ótimo encontro hoje. Todos estão me ouvindo, né? É muito importante a participação de vocês, como o Fábio colocou, e assim, nós vamos fazer da mesma forma. Eu vou estar analisando o chat e o WhatsApp. Aqueles que quiserem colocar no WhatsApp, que quiserem colocar no chat, fiquem à vontade. Agora, aqueles que quiserem abrir o microfone e falar, fiquem também bem tranquilos quanto a isso, tá? Faz uma fala inicial ou então abre o microfone, que aí a gente já silencia aqui para ouvir vocês, tá? Nós queremos que vocês tenham voz, pessoal. Nós queremos que vocês participem, que coloquem a opinião de vocês, tá? Vou passar aqui para a Senira, então, que possamos ter um ótimo encontro, tá? Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente se encontra nestes momentos tão significativos para nós. Agradecemos a presença de vocês neste bate-papo, nessa roda de conversa. É muito importante essa presença de vocês, mesmo que virtual. A gente consegue ver o rosto daqueles comentários que estão lá nos textos. A gente associa com mais... É singelo você saber que aquele comentário tem um rosto. Algumas coisas simples como isso, às vezes a gente não dá importância. Mas quando a gente vive um momento de uma delicadeza como esse momento que a gente está vivendo, algumas coisas tornam-se muito significativas. E eu quero compartilhar com vocês uma boa notícia para mim. Mas eu espero que vocês comemorem comigo. Minha filha foi diagnosticada, foi comprovadamente testada com Covid, tem alguns dias, e essa semana ela já conseguiu voltar ao trabalho, tá bem, então eu acho que essa é uma das grandes vitórias, a gente passar por toda essa situação que passamos e saber que no fim de tudo a gente consegue ver coisas boas, coisas positivas. Porque eu não sei se vocês já tiveram alguém da família de vocês
contaminado, né, pelo Covid, mas é uma situação muito delicada. E a gente tem que ter muita fé e muita força de vontade para a gente cumprir todos os protocolos que nos são solicitados. Bom, vamos lá. Hoje eu pedi para vocês colocarem aí o ano de nascimento de vocês. O Fábio falou assim, se alguém não se sentir constrangido e não quiser pôr, tudo bem. Porque é difícil falar, né? Quantos anos a gente tem, assim, de repente. Mas é só o ano, a gente não vai fazer a conta não, tá? Por que isso? Por que o ano? Porque a gente precisa também, nós precisamos também nos localizar nessa questão de tempo e espaço. Por quê? Nós falamos que o ensino médio precisa de mudanças, que o ensino médio está assim, 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 a gente precisa proceder assim, assim, assim. Então, a gente fica sempre falando, mas o que nós temos como base? Somente o nosso olhar? Também basta o nosso olhar, basta, a gente consegue visualizar, mas também existem situações que caracterizam esses indivíduos, esses adolescentes, esse público nosso do ensino médio. E caracterizam vocês também, porque é aquilo que nós vamos chamar de geração Y, geração X, geração Y e geração Z. Por que eu trago esses momentos, essas gerações na discussão de hoje? Porque a geração, ela é considerada quando a sociedade passa por mudanças muito significativas, num determinado espaço de tempo, nós temos uma geração. Antes, as gerações eram até 25 anos. Quando nós consideraríamos de uma geração para outra, seriam 25 anos. Passamos para 20, agora mais ou menos 10 anos é o que a gente vai poder chamar até de geração. Geração estava sempre muito vinculado àquela questão de que é o tempo do indivíduo nascer, crescer, aquela fase até os 25 anos, quer dizer que você tinha ali a primeira geração, segunda geração, terceira geração e assim por diante. Que é assim que nós, comumente, classificamos as gerações. Mas as gerações também têm a ver muito com o desenvolvimento tecnológico. Então, nós tivemos 3 marcos, estamos tendo 3 marcos geracionais. A geração X, que é aquela em que viu os produtos tecnológicos nascendo. Porque o que a gente tinha? A gente tinha ali uma geração que se inicia na década de 60 e vai terminar até os anos 80. Então, quando nós pedimos para vocês colocarem o ano de nascimento, é justamente por isso. Quais são as características da geração dos anos 60 até meados de anos 80? O que essa geração tinha como característica? Ela vem mudando, essas pessoas começam a nascer, né? Todos esses aparatos tecnológicos, eles vêm, o computador se tornar mais acessível, vem o e-mail, o celular, a internet. E tudo isso vai provocando modificações no mercado de trabalho, gera modificações na publicidade, no marketing, na questão dos programas de televisão, esses programas televisionados,
aqueles programas de auditório e etc. Então, vocês veem que o único que continua ainda com aquele formato de programa de auditório são poucos, né? Silvio Santos está aí para provar que ele continua na luta. Mas, enfim, todas essas mudanças que ocorreram nessa geração de 60 a 80 vieram trazer condições para que a geração Y se tornasse um pouquinho diferente da geração X. Se vocês se lembram, quando a gente, só para ter uma noção disso bem claro, são os liquidificadores. Eu sempre coloco a questão do liquidificador. As pessoas compravam um liquidificador, não eram todas as pessoas que tinham, né? Lá na década de 60, 70, nem todo mundo tinha um liquidificador. E aquele que conseguia um liquidificador, nossa, durava 20 anos. E esse liquidificador quebrasse, né? Como que a gente ia comprar outro? Porque era um produto caro para poucos e a intenção dele era a durabilidade. Agora, vamos pensar, porque eu vi ali que tem gente que nasceu ali por 60, 70, que está se encaixando aqui, né? Agora, você pensa num liquidificador hoje. Se ele estraga, compensa comprar outro ou mandar arrumar? Uma televisão hoje, quando queima aquela tela lá, compensa arrumar ou comprar outra? Quem tinha uma televisão passava lá 20, 30 anos com aquela televisão. Hoje não. É aquilo que nós vamos chamando de produtos descartáveis. Descartáveis por quê? Porque ele tem uma duração já comprovadamente muito curta, que é para você consumir mais, para você comprar outro produto. E isso vem implicar também na situação de como as pessoas se comportam. Então, a geração Y vai começar pelos anos 80, vir até os anos... Ela está dizendo que vai pôr um slide que vai mostrar isso, porque a gente fez assim, como não está lá no documento, nós pensamos de falar para vocês se situarem enquanto professores nessas gerações e perceber como que essas mudanças sutis que a gente não percebe, elas acontecem e marcam as gerações, marcam um período de vida pela sua modificação, pelaquilo que move a sociedade, né? Se vocês se lembrarem, na década de 60, 70, uma mulher nos cargos mais altos de uma empresa, ela se vestia com terno, imitando uma roupagem masculina, porque era um ambiente apenas de homens. E a mulher, para sobreviver naquele ambiente, ela tinha que ser o quê? Dura. E um vestido não te deixa com a imagem de durona, de pessoa capaz. Por quê? Porque era um ambiente totalmente masculino. E por aí vocês vão verificando as mudanças que vão acontecendo. E essas mudanças acontecem dentro desses períodos colocados como gerações. A geração Y vai ver o que chegando? O videogame, a TV a cabo, o computador mais acessível. O jovem da geração Y vai resolver várias tarefas ao mesmo tempo, coisa que das outras gerações não conseguem fazer, porque eles não tiveram esse manuseio, esse encontro com essa tecnologia de uma forma tão mais acessível. Então, você vai pegar um jovem que é capaz de ouvir e ainda ouvir outra pessoa, realmente ouvir, escutar, e vai mandar mensagem
para outra sem cometer o engano de mandar para a pessoa errada. O jovem tem condições de fazer isso, porque a sociedade exige dele essas múltiplas tarefas. Ele vai ouvir música, ele vai trabalhar ele vai interagir nas redes sociais e ainda vai dar conta de conversar com uma outra pessoa pessoalmente. Então, essas características da geração Y, ela vem mostrando que, diferente da geração X, que não tinha acesso à internet, a questão de ter um computador, jamais pensávamos, né, que isso poderia acontecer com essa tecnologia nas mãos e tão rápido, né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão, é assim, quando eu mudei para Juína, foi no ano de 1989. Nós não tínhamos telefone aqui e nós tínhamos um posto telefônico, que é onde você ia lá fazer uma ligação, que dependia de telefonista e etc e tal. E minha mãe sempre falava, ai filha, bem podia ter um telefone que a gente visse a pessoa do outro lado, porque ela tinha muita saudade, porque eu fui criada muito próxima à família, demos sempre muito valor ao encontro, ao abraço, à conectividade entre família, e de repente eu venho para um lugar que nem telefone em casa a gente tinha. E ela falava, olha, se a gente pudesse ligar, ver a pessoa do outro lado, quer dizer, ela não conseguiu criar isso que ela queria, mas alguém criou, alguém pensou. E hoje nós fazemos as chamadas de vídeo. Quando que nós pensávamos que íamos estar assim, tão relacionais através dessa formação online? Então, essa característica da geração X, Y, vem trazendo as mudanças para essa geração Z, que é as pessoas que nasceram entre 92 e 2010, que são essas pessoas que estão no nosso ensino médio ou estão aqui exigindo uma outra postura. Essa geração Z, ela vai entender muito das ferramentas tecnológicas, do funcionamento eles não têm medo se um produto estraga, porque eles sabem que está ali barato para comprar. Se o liquidificador, eu voltei no liquidificador pela lógica, né, fica um exemplo bem claro, que você pode comprar um liquidificador por R$60, né? Então, se você for mandar arrumar, fica 80, então não compensa. É a substituição, é tudo muito substituível. E a gente costuma falar assim para essa geração, vocês não dão valor nas coisas. Mas por que eles não dão esse valor que nós damos? Porque eles não precisavam cuidar de um produto que era muito caro, muito de difícil acesso, que poucas pessoas tinham. E quer dizer que se eu estragasse, se eu comprometesse o uso daquele aparelho, eu comprometeria todos aqueles ao meu redor, no meu contato, no meu círculo. Por quê? Porque eu não ia ter condições de repor esse aparelho. Então, vocês se localizem nessas gerações e observem que essas principais características nos definem. Por que nós tivemos tanta dificuldade de alguns professores em acessar o nosso curso, em acessar a plataforma da consulta pública? Se você pedisse para um jovem, ele com certeza faria isso rapidinho. Por que ele faria rapidinho? Porque ele tem essa vivência, ele tem esse conhecimento tácito, esse conhecimento que ele tem, que é normal. Enquanto nós precisamos passar pela aprendizagem
de como manusear alguma coisa, de como explorar, ele já vai intuitivamente, que é a característica da geração Z. Então, nós não podemos ter na geração, e agora nós caminhamos para a geração alfa, não é, Fábio? Que é muito mais rápida, que tem outras características para além da geração Z. E o nosso ensino médio continua como? Igual àquele que atendia a geração X, igual àquele que atendia a geração Y, e nós estamos atendendo e lidando com os indivíduos que saem de uma sociedade considerada como a geração Z. Quer dizer, nós temos que... É aí que vem a importância da mudança do olhar desse ensino médio. Por isso que nós estamos ali tratando do novo ensino médio. Novo por quê? Porque aquilo que vem atendendo a N gerações passadas não consegue atender esse indivíduo muito rápido, sempre, uma geração que está sempre um passo à frente de nós. E por que ele está sempre um passo à frente de nós? Quando nós compreendemos, depois eu convido vocês a lerem um pouquinho sobre essas questões, algum artigo, alguma coisa que discute a questão dessas gerações e as mudanças que elas provocam na sociedade, para que vocês compreendam por que é importante a mudança para o ensino médio. Alguma coisa? Posso complementar aqui. Pessoal, a Senira explicou muito bem. Se cortar o seu explicou muito bem, né, sobre essas gerações e o que acontece, né? Falando um pouquinho agora da geração alfa, alguns autores, né, como Palfrey e Gesser, Prensky também já fala dos nativos digitais. E qual que é a importância de nós falarmos sobre isso nesse processo de mudança, né? Do ensino médio, de uma reorganização curricular, de fato de uma mudança na forma de fazer educação. Porque, de fato, essa mudança, já descrita por esses autores, né, como Prensky diz que nós estamos vivendo uma geração dos nativos digitais, isso Prensky falou lá em 2000, só para vocês terem uma noção, e Palfrey e Gesser, que fala ali em 2014, que é uma publicação desse livro, né, que é Nascidos na Era Digital, nós já temos, ele traz um termo, né, que nos coloca como os nascidos na era digital. Né? Então, o que nós estamos recebendo hoje no ensino médio? Os nascidos na era digital. E é esse sujeito que tem um pensamento acelerado, que tem uma forma de compreensão muitas vezes diferenciada, certo? Das demais gerações. E por que isso? Porque a sua imersão tecnológica, ela se tornou maior e, com isso, muda a forma de pensar, de raciocinar, de resolver problemas e tudo mais. Se você perguntar hoje para uma criança de 5 anos algum termo que ela não saiba, ela consegue pesquisar isso no Google, ela consegue pesquisar isso no YouTube, certo? Diferente de nós que não nascemos imersos à tecnologia. Eu acredito que a maioria de nós que estamos nessa formação, quando nós fazíamos pesquisa, né, a ideia de pesquisa era ir na biblioteca e consultar a Barça, consultar alguns livros para a gente conseguir, então, fazer uma pesquisa. Né? Então, essa é uma situação que nós fomos familiarizados com isso. Hoje, se você fala para um aluno de ensino médio o que é fazer uma pesquisa, ele já sabe que ele vai pesquisar no Google, ele vai pesquisar numa outra base de dados. E qual que é o papel da educação nesse processo? Proibir o acesso à internet, à pesquisa? Não. Agora nós começamos a ter um papel diferenciado, que é conduzir esse processo de maneira produtiva. Então, quando a gente vai orientar ele a fazer uma pesquisa, não é simplesmente falar para ele, olha, pesquisa na internet, mas mostrar para ele quais bases de dados ele pode acessar de maneira confiável. O que ele pode pegar da internet que pode ser produtivo?
Nós temos uma criança hoje de 5 anos tem mais informação do que um imperador na Roma Antiga, por exemplo. Qual que é a diferença disso? E qual que é o papel da educação? Por isso que a gente tem que entender esse papel. É fazer com que com essa informação, que esses dados se transformem em conhecimento. E conhecimento que seja possível uma aplicação para a resolução de problemas, certo? Esse tema é um tema muito interessante. A gente poderia falar um pouco mais sobre isso num outro momento, de repente. Só que se nós nos determos muito aqui, nós vamos, de fato, entrar numa outra seara, né? Que nós poderíamos fazer um encontro, de repente, um dia, só para falar sobre isso, ok? Só um minutinho que a Priscila vai falar aqui. Pessoal, só complementando, o que eu queria falar era o seguinte: se a gente analisar essa trilha dessas gerações que a gente colocou aqui para vocês, lá na geração Baby Boomers, o professor ele era visto como detentor do conhecimento, né? E assim, hoje a gente já sabe que não é bem assim nas escolas. Como muitos aqui de vocês fizeram o curso de metodologias ativas, né, o anterior a esse, e ele foi bem trabalhado essa questão que o professor não é mais aquele único que vai ser o detentor do conhecimento, que vai ser e a escola também não vai ser o único local de acesso a esse conhecimento. E essa geração alfa, essa geração Y, Z, ela já sabe isso, ela já percebeu que ela pode buscar esse conhecimento não somente na escola, né? E aí reforça a situação que o professor Fábio e a professora Senira coloca, que a gente tem que remodelar, reinventar a educação, porque assim a gente percebe que já não é mais da mesma forma que acontecia há alguns anos atrás. Hoje, esses nativos digitais, geração digital, geração alfa, ela está muito mais imersa e o conhecimento ele está muito mais acessível, né? A informação está muito mais acessível. E aí eu vejo assim que, como a gente trabalhou nesse curso passado, e a própria BNCC, o próprio DRC do ensino médio, ela traz essa situação em que a gente tem que trabalhar essa filtragem da informação, auxiliando o nosso aluno a transformar essa informação em conhecimento. É basicamente isso que eu queria contribuir. Posso só complementar mais um? Pessoal, só para continuar, para a gente fechar aqui, o que isso, então, tem a ver com o ensino médio? O que isso com o novo ensino médio, né? E aí a gente vai voltar agora um pouquinho para a BNCC. Lá, nas competências gerais, nós temos lá que essas competências que devem ser desenvolvidas, né? A questão física, intelectual, cultural, social, emocional, para que nós consigamos ter ali um sujeito que seja autônomo, protagonista, que ele tenha autorresponsabilidade, que ele saiba, por exemplo, fazer um planejamento, executar um planejamento, tanto da vida quanto na questão laboral. E o que isso tem a ver? Mais do que nunca, a educação ela começa a ter um papel fundamental na formação dessas competências. Então, porque não basta o cara ter acesso à internet, não basta o cara ter um supercomputador, se ele não consegue emocionalmente ter o controle, né, de algumas situações, ele não consegue lidar com a adversidade, ele pode ser um exímio profissional, né? E aí nós observamos que as empresas hoje, elas procuram pessoas com habilidades em relacionamento, em liderança, pessoas que conseguem ter adaptabilidade, que tenham resiliência. E as habilidades técnicas, elas são importantes? Elas vão ficar de lado? Não, mas elas têm que ser agregadas. Eu não posso formar uma pessoa que ela é tecnicamente boa, mas que ela não tem relacionamento, certo? Essa função essa configuração de educação que nós temos a partir desse momento, que precisa
ser enxergada de uma maneira diferente. Como nós colocamos ali, ó, muitos de nós, eu, por exemplo, quem não foi da geração Baby Boomers, foi formado pela geração Baby Boomers. E o que acontece com isso? É ruim isso? Claro que não. Funcionou, foi bom. Nós fomos alfabetizados, nós fomos letrados, nós fomos educados, né, por essas pessoas, e isso foi muito válido nesse momento. Só que, quando eu penso na questão de deter o conhecimento, já não funciona mais nessa geração. Quando eu chego na sala de aula, por exemplo, e falo, eu sou o cara que sei tudo, isso já não funciona mais para o nosso aluno do ensino médio. E é essa a diferença que nós temos que enxergar. Não é que nós temos que descartar essa vivência, temos que descartar o que foi bom. É que, naturalmente, nós temos uma mudança, uma evolução, e essa evolução, ela chega na escola primeiro, né, de certa forma. Nós estamos vivendo uma geração, talvez um momento único na história, em que o mais novo está ensinando o mais velho, né? E a gente sempre fala isso porque, por exemplo, você pega um garoto de 10 anos, de 15 anos, ele consegue fazer muitas coisas que nós, na questão tecnológica, que nós não conseguimos. Só que ele não tem, por exemplo, algumas habilidades que nós, que estamos no gráfico do conhecimento à frente dele, precisamos incentivar, mostrar para ele como desenvolver essas habilidades. Que juntamente com esse conhecimento que ele tem, ele consiga aplicar e resolver problemas do seu dia a dia, né? E eu, por exemplo, a minha formação é matemática, eu sempre falo uma coisa que muitas vezes choca alguns professores, alguns colegas da área, né? Eu não cobro tabuada. Por que eu não cobro tabuada do aluno? Por que quando eu estava em sala, eu não cobrava tabuada? Porque ele tem uma diversidade de ferramentas. Eu não preciso que ele memorize números sem sentido. Eu preciso que ele entenda o raciocínio matemático. Eu preciso que ele pense matematicamente. E a decoração, a habilidade em relação a essa situação, ele vai conseguir gradativamente. E aí, é claro que, se ele souber isso de maneira mais habilidosa, ele vai ter mais facilidade, ele vai conseguir resolver de maneira mais rápida. Mas no mundo do trabalho, por que muitas vezes não faz sentido você cobrar isso? No mundo do trabalho, ele tem uma série de ferramentas que ele utiliza. Você nunca chegou no banco e viu a pessoa, para calcular, por exemplo, o investimento ou o empréstimo, o atendente, o gerente de conta, fazendo uma conta num papel. Você não vai ver isso. A gente não vai chegar mais nesse patamar. Ele vai te usar uma calculadora financeira, ele vai usar o sistema, ele vai usar uma série de outros recursos. Então, a habilidade dele de entender o cálculo é diferente dele simplesmente resolver aquela conta matematicamente ali, né, na mão, e sim dele entender como é que ele vai aplicar esse conhecimento para atender situações distintas, certo? Então, nessa mudança, né, que a gente começa a pensar e começa a ver um novo currículo, a ver uma série de outras coisas que a sociedade está exigindo de diferente, certo? Então, são habilidades que antes não era trabalhada na escola, antes da BNCC, desse documento, e que hoje a gente percebe a falta que isso faz, né? Quando nós percebemos, por exemplo, a falta de empatia, quando nós percebemos, por exemplo, que há profissionais exímios, mas que não conseguem se relacionar com o outro, que não conseguem se colocar no lugar do outro, que não conseguem enxergar que há situações distintas, exigem posicionamentos diferentes. Então, essas são algumas das situações que nós começamos a perceber, que a educação, de maneira geral, tem percebido, e por isso dessas mudanças na BNCC, da educação infantil até o ensino médio e até o ensino superior. No ensino superior, há uma série de novas diretrizes, por exemplo, que tem sido implementada, que tem sido cobrada nos cursos, exatamente para não formar um engenheiro que saiba todos os cálculos para fazer uma construção, mas que não consegue se comunicar com ninguém. Essa habilidade dele, ela vai ser uma habilidade que não vai ter um aproveitamento, que não vai ter uma questão social tão relevante quanto alguém que consiga, além de fazer os cálculos de maneira correta,
conseguir se comunicar, conseguir se expressar. Ok? E aí a gente pode retomar. Quero colocar só os comentários, pessoal, né? A professora Maria Rodrigues, ela coloca que é verdade, que o neto dela de 3 anos, ela sabe lidar melhor com o celular do que, às vezes, do que propriamente ela, e ela fica admirada de ver essa situação. O professor José Rosa, ele pergunta, será que algum professor se sente dono dos conhecimentos? Aí o professor Severino, ele coloca que ninguém é dono, e a professora Poliana, ela coloca que também acha que ninguém é dono, porque nós podemos ajudar um ao outro, e até a sugestão dos alunos, o que eles querem aprender, que interessa, e ela sempre trabalha dessa forma. O professor Maurício, ele pergunta, Fábio, como você avalia os seus alunos? Professor Maurício, eu estou aqui no Cefapro há exatamente 2 anos, né? E eu sempre procurei fazer a avaliação dos meus alunos no ensino médio, não somente com a prova, né? Uma das questões antes da reformulação e até mesmo da implementação desses documentos, que começam a culminar agora, eu já estudava, por exemplo, metodologias ativas, já vinha de uma linha de pesquisa no mestrado em tecnologias e sempre gostei muito de dinamizar esse processo. Além da prova, eu usava outros recursos para fazer essa avaliação, né, como a participação do aluno, o desempenho, entre outras ferramentas que eu utilizava, até mesmo usando muitas vezes o seminário para fazer parte da minha avaliação. Por quê? Por exemplo, a interpretação de texto dentro do contexto matemático, ela é muito importante. E por que eu não posso avaliar o meu aluno também por uma interpretação de texto? Né? Entre outras situações que eu buscava, primeiro, atender a diretriz da escola, né, que tem um programa, que tem uma organização curricular. Obviamente, a gente acaba dentro desse contexto, mas nós, enquanto professores, nós também podemos diversificar, nós podemos diferenciar a forma de avaliação, né? E quando a gente coloca que muitas vezes o professor, né, quando a gente vem com essa concepção de professor deter o conhecimento, gente, eu falo no sentido epistemológico. O que nós precisamos entender? A questão epistemológica é quando nós pensamos, né, como o aluno aprende. Então, epistemologicamente, né, como é que o aluno aprende? Essa concepção epistemológica, ela define toda a minha organização enquanto docente. Se eu entendo que um aluno... Eu vou tirar a máscara aqui. Melhorou. Agonia, gente. Quando eu entendo que um aluno ele vai aprender matemática fazendo 1000 exercícios, né? Fazendo muitos exercícios, fazendo muito repetição, essa minha concepção epistemológica modela a forma que eu vou trabalhar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser um professor que vou pensar dessa maneira e vou agir da forma que ou esse cara faz muito exercício para aprender ou ele não vai aprender. Agora, quando eu tenho uma concepção epistemológica que ele precisa partir da compreensão do conceito e não da repetição, isso também vai mudar a forma com que eu trabalho, a forma com que eu recorro às tecnologias, a forma com que eu recorro às metodologias. Então, é exatamente essa ideia, essa concepção que precisa mudar. Ninguém, por exemplo, assim, ninguém levanta uma bandeira epistemológica e fala, não, agora eu sou eu sou construtivista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é isso. Mas nós somos, como Denis Tardif, nós somos uma mistura, nós somos um composto das nossas experiências e das nossas vivências enquanto docente. Então, tudo que eu vivenciei ao longo do tempo, inclusive enquanto aluno de ensino médio e graduação, me modela como professor, né? Tudo que eu vivencio enquanto professor me modela para novas situações dentro da educação. E isso é uma construção constante, certo? Então, assim, certamente, hoje, com a implementação desses documentos, eu voltando para a escola, eu mudaria de diversas maneiras a forma de avaliação,
né? Colocaria elas a avaliação fracionada, por exemplo, em pequenas avaliações, é claro, atendendo a demanda da escola, o currículo da escola, principalmente agora com essa reorganização, seria um momento oportuno para sugerir mudanças significativas nessa forma de avaliar, né? Mas, quanto à avaliação, nós poderíamos discorrer numa outra situação aqui. Eu não vou querer me ater muito, porque senão a gente vai sair do nosso objetivo. Voltando aqui, a professora Selma coloca que interpretar problemas também é muito importante, e o professor Maurício coloca que é muito bom o seu método. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de participar? Estou vendo a professora com o áudio aberto, a professora que está usando a conta do Pablo. Alguém gostaria de comentar? Pode comentar, professora, fique à vontade. Os demais estão conseguindo ouvir? Pessoal, tudo isso que nós trouxemos, porque hoje a gente vai tratar de projetos de vida. Vocês estão, só esse slide aqui, não, deixa lá naquele. Não, o primeiro. O primeiro. Que tem as eletivas. Aí. Então, só relembrando o nosso percurso ontem, nós conversamos sobre a formação geral básica, que são 1.800 horas, e os itinerários formativos com 1.800 horas. Falamos da questão das trilhas do aprofundamento, das eletivas e hoje o projeto de vida. Por que a gente... são 160 horas ou 200, dependendo da arquitetura que for escolhida. E por que nós trouxemos essa questão das gerações? Associada ao uso das tecnologias. Porque a gente vai precisar de um professor, de um profissional no ensino médio, que consiga realmente conduzir esse projeto de vida. Porque o projeto de vida, quando a gente vai discutir agora, logo depois, ele vem como uma das ações dos itinerários formativos, é um componente, e a orientação é que seja dedicado uns 2 momentos por semana para esse projeto de vida. E em uma das concepções, uma das arquiteturas prevê já lá no início do ensino médio o trabalho com esse projeto de vida. Aí a gente pensa assim, pode ir lá, Priscila, nos outros, pode, chega lá no projeto de vida. Aí a gente pensa assim, parece que o nome tá fácil, né? Quando a gente fala assim, eletiva, o que será que é eletiva, né? Aprofundamento, meu Deus, o projeto de vida, tranquilo. Mas o projeto de vida, ele é muito. Eu tenho que pensar que esse menino vai se dedicar com 200 ou 160 horas a um projeto de vida. Mas que vida é essa? É aquele... Eles estão comentando aqui. Mas é que acho que tá normal. Tá? Posso continuar? Todos estão conseguindo ouvir aí, pessoal? Está apagando um pouco o som. Sim. Acho que Pode continuar. Tá. O projeto de vida, ele não se refere àquilo... O que você quer ser quando você crescer? O que você quer fazer quando você terminar o ensino médio? Não basta.
O projeto de vida é uma vida realmente cidadã, um projeto de vida que envolva. Nós falamos aqui, o Fábio falou da questão da empatia. Ele pode ser um ótimo engenheiro, um ótimo profissional, mas se ele não tiver empatia, se ele não se perceber como sujeito histórico. Por que sujeito histórico? A história que faz somos nós. Os fatos serão narrados no futuro pela nossa geração, pela nossa vivência, o que nós fizemos nessa sociedade. Então, que sociedade eu quero para o futuro? Que construção futura esse sujeito esse aluno como sujeito histórico pode contribuir? Então, a gente vai ter um projeto de vida pautado na reflexão da dimensão pessoal, que é a questão dele como pessoa. Aí a gente volta lá nas 10 competências da BNCC, que é a formação do sujeito integral. Não. A dimensão cidadã, por exemplo, agora nós vivemos um período que dá para a gente muito bem classificar ou identificar essa questão, essa dimensão cidadã. Então, eu não posso entrar nas lojas, no supermercado, em qualquer lugar sem uso de máscara. Eu não posso fazer aglomerações de grupos de tereré lá na praça ou de som. Eu não posso ter, neste momento de pandemia, eu não posso ter essas ações. Mas eu continuo fazendo, porque eu tenho direitos. Eu não tenho em mim a dimensão cidadã realmente solidificada. Porque enquanto eu acho que o meu direito é maior que o direito do outro, eu não consegui ainda trabalhar essa dimensão em mim. Então, a gente pensa nesse indivíduo, nessa criança, nesse adolescente que está lá, quando a gente fala de trabalhar a dimensão pessoal, a dimensão cidadã, é justamente como eu estou me portando hoje diante dessa pandemia. É um exemplo. Como as pessoas de minha família estão se portando hoje diante dessa pandemia. Então, aqui eu entro no que é ser cidadão. O que é ter direitos dentro de uma cidadania, né? Será que eu vou continuar tendo determinadas posturas no momento que pede, olha, respeite o seu próximo. Vamos respeitar o colega, vamos respeitar a distância de 1,5 metro a 2 metros um do outro, vamos utilizar as máscaras. E eu nego, eu faço a negação porque eu não acho que isso é importante. Então, eu não tenho essa dimensão, nem a pessoal, porque eu não tenho empatia, né, com o indivíduo que está do meu lado, e nem a questão cidadã, porque quem vai, o que demonstra que eu tenho essa competência, essa dimensão bem trabalhada em mim, é como eu me envolvo com os problemas sociais. Como eu encaro como professor ou como aluno a questão do preconceito racial, todos esses preconceitos que permeiam aí a nossa sociedade. Como eu me porto diante de uma situação em que o outro sofre por ações de determinadas pessoas e eu não faço nada por isso. E por último, a gente tem a dimensão profissional, que é aquilo que a gente vai lá pensar assim, quem você quer ser quando crescer, né? Eu, quando crescer, porque eu não acho que eu cresci ainda, mas quando eu crescer, eu quero fazer muitas coisas. Diferente do que eu faço hoje. Então, essa dimensão profissional entra aqui agora, nesse aluno do ensino médio. Então, vocês veem que essas 3 dimensões não tem uma mais importante do que a outra. Elas se entrelaçam, elas se
se complementam, elas estão numa espiral. Eu não posso pensar aqui nessas dimensões, elas têm que ser trabalhadas de um modo que elas se completem. Eu não vou trabalhar dentro do projeto de vida só a dimensão pessoal. Quando eu terminar, eu vou trabalhar a dimensão cidadã, e quando terminar, nós vamos trabalhar com o profissional desse aluno. Essa questão se entrelaça e caminha desde o ano 1. E ela também vai levar, é interessante que esse projeto de vida se entrelace também com as eletivas que ele escolher e com o aprofundamento teórico, tá? Porque todos aqueles outros itinerários, os itinerários vão servir para aprofundamento da formação geral básica. E os itinerários, no momento em que ele fundamenta a formação geral básica com maior profundidade, ele também precisa se comunicar dentro dos vários itinerários, que é projeto de vida, as eletivas e o aprofundamento teórico. Então, eu tenho aqui a formação de um sujeito completo. E o aluno como sujeito, como atuante na sua história de vida. Porque, geralmente, a gente vai vivendo, vai passando, os alunos passam os anos do ensino médio ou de qualquer outro inicial ou final do ensino fundamental, sem se ver como sujeito da sua própria história, como sujeito histórico, porque não reflete. E o projeto de vida vem trazer exatamente essa reflexão. Quem sou eu como pessoa? Como eu, pessoa, me porto diante de uma sociedade que está cada vez mais complexa? E fechando nisso, a dimensão profissional é realmente aquilo que é possível. Quando a gente fala de projeto de vida, é aquilo que tem a possibilidade de um planejamento para esse sujeito. Então, eu não vou pensar em coisas que... Não é que você não pode sonhar no seu projeto de vida, você pode. Mas você tem que fazer um planejamento que você possa cumprir, que você possa percorrê-lo. Entendeu? É ajudar o aluno a pensar como sujeito. E não pensar para o aluno. Por isso que é importante a reflexão. Por isso que a estratégia do projeto de vida é a reflexão. E aí eu coloco como que vai ser importante os professores do ensino médio trabalharem e conduzirem esse processo com propriedade. Eu acho que vamos precisar de muitas leituras complementares. Estas que nós trouxemos hoje na discussão da geração X, Y, Z e alfa, já é um indicador de livros, de matérias, de artigos que você possa ler, porque você vai ter que entender o seu aluno como sujeito. Sujeito da aprendizagem. É aquilo que a gente fala assim, o aluno é protagonista. Mas como ele é protagonista? Como se dá esse protagonismo? Tá? A Priscila quer falar. Pessoal, eu quero retomar aqui o comentário. Minha conexão tinha caído, eu tive que entrar novamente. A professora Leni, ela colocou o comentário dela, que nos dias atuais nós sabemos que muitos de nossos alunos e nossos filhos dominam as tecnologias com mais facilidade. Hoje, mesmo tentando me atualizar, muitas coisas a minha filha de 8 anos me auxilia, ou seja, com certeza essa geração aprende de maneira diferente. O que foi favorável na época em que eu estudei já não cabe mais nos dias atuais. E o professor Gianpaolo, ele coloca que o cerne da questão não deveria ser as mudanças curriculares,
mas a valorização e qualificação dos professores, desenvolver o espírito crítico dos alunos, a contextualização e problematização não são novidades. Se o profissional não conseguir desenvolver essas habilidades, todas essas mudanças vão se limitar somente a uma nova roupagem. Professor Jean Paolo, eu vou responder o seu comentário com uma pergunta. Como é que nós podemos qualificar o professor e valorizar o professor? Se o senhor puder se manifestar, fica à vontade, tá, professor? Alô? Alô, estão me ouvindo? Oi, sim, estamos te ouvindo. Fica à vontade, professor. Bom dia, quero cumprimentar a todos aí, parabenizá-los, né? Então, quando eu falo a questão sobre essas mudanças todas no ensino médio, né? Inclusive, durante essa pandemia, eu fiz aquele curso do AVAMEC sobre o novo BNCC. A gente fica meio até assustado, né, com essa nova roupagem. O que eu quis dizer com isso, o que está acontecendo agora? Nós estamos fazendo uma mudança revolucionária no currículo e todo mundo dizendo, o ensino médio tem que mudar, mas eu vejo assim, o principal, a mudança principal não vai adiantar a gente mudar, em vez de você ter aquelas disciplinas, como sempre, nós vamos ter, sei lá, dimensão cidadã, vamos ter juventude conectada em ação. Se você não tiver um profissional, né, valorizado, tá, qualificado, tá, um profissional que estimule o senso crítico do aluno, um profissional que faça os alunos problematizarem, né, que nem a professora estava falando isso antes, a questão da empatia, tudo isso daí são os professores têm digamos, uma função muito importante, né? Nós, que nem vocês estavam falando sobre essa questão geracional, eu fui educado para essa geração baby boomers, mas mesmo me considerando até no último curso do CEPAPRO, eu até me defini como um professor analógico. Mas nessa época aqui de pandemia, eu abri um canal do YouTube, a gente se vira, né? Agora, não adianta, por exemplo, a gente mudar todo o currículo se a gente não conseguir, sei lá, aprofundar e ampliar a aprendizagem, né? Promover a valorização de valores, ampliar a visão de mundo. Lógico, a questão da valorização profissional, ela deve partir das autoridades, né? Governo federal, estadual, municipal. Porque nós vivemos num regime capitalista, e não tenho nada contra o capitalismo, aliás, eu acho que um dos melhores ou um dos menos piores, é o sistema que a gente tem. O bom profissional, como que ele é valorizado? Financeiramente, né? Então, se você não tem uma valorização, e lógico, quando eu digo valorização profissional, eu não estou falando só do salário, porque eu não acredito que só de aumentar o salário dos professores, a educação vai aumentar, ela vai melhorar. Lógico, é preciso valorizar os professores financeiramente, até para que haja uma maior concorrência, mas é preciso que haja também uma cobrança maior. Porque não adianta você cobrar mais o profissional e você não valorizá-lo, porque o bom profissional vai se dirigir para outros caminhos, entendeu? Então, quando eu estou falando aqui a questão, problematização, contextualização, gente, isso não é novidade nenhuma. Paulo Freire falava sobre isso há 30 anos atrás. Lógico, temos mudanças, mas essa questão tem que partir de nós, professores. O que adianta, sei lá, a gente mudar o currículo e ter lá Digital Market and Communication, Juventude Conectada em Ação, se o professor ainda ficar atrelado naquela ideia antiga, se os governos não, digamos, focarem nessa qualificação profissional. Então, por exemplo, eu vejo assim, formação continuada, eu acho que ela é muito importante.
A formação continuada é importantíssima, mas ela tem digamos assim, um tendão de Aquiles. Qual é? Ela não tem avaliação. Tá? Eu sou professor há quase 20 anos, né? Nem tantos anos assim, fiz o concurso há 13 anos atrás, mas eu vejo assim, a nossa formação continuada, muitos profissionais, muitos colegas, só participam da formação. Né? Então, por exemplo, se eu for lá na formação continuada e ficar lá as 80 horas durante o ano dormindo na formação, ou só no celular, ou só brincando com meu filho, sei lá, enfim, se eu não participar realmente da formação, eu vou ter o certificado igual. Nós, professores, todos os bimestres avaliamos os nossos alunos, por que nós não poderíamos ser avaliados na formação? Sabe? É até uma provocação. Mas eu vejo isso. A formação continuada, se ela não tiver uma avaliação, muitos vão fazer a formação, e lógico, eu não quero generalizar, não estou falando de todos, tá? Mas muitos vão fazer uma formação só pro forma, tá? E tudo isso que vocês estão falando, obviamente essas novidades, elas vão ficar no mesmo, vai mudar a roupagem, vai mudar o invólucro, mas a coisa mais importante que seria as mudanças de atitudes dos professores, que, aliás, muitos de nós já fazem isso há muito tempo, só que a gente não coloca no papel, a gente não coloca lá no projeto, né? Você não relata aquilo que você faz, mas nós já temos muitos professores, mas muitos mesmos, que já agem assim. Então, o que eu vejo, o fundamental nem é tanto a mudança curricular, que ela vai trazer problemas, e nos primeiros anos isso vai demorar até a gente conseguir se acostumar a essa nova maneira, né? Então, por exemplo, aqui em Brasnorte, disciplinas como filosofia, sociologia, física e química, que não têm profissionais da área, com certeza essas disciplinas vão ser prejudicadas, né? Porque, obviamente, por exemplo, Juventude Conectada em Ação, é ciências humanas. Mas qual profissional de ciências humanas vai dar aula? O de história, o de geografia? Né? Filosofia e sociologia nem tem na nossa escola. Mas o que eu quero dizer, para não fugir do assunto, que independentemente que seja o professor de história ou de geografia, se ele não realmente não desenvolver o espírito crítico dos alunos, não ensinar os alunos a problematizar, a contextualizar, não fazer os alunos se envolverem com a disciplina, não vai adiantar nada mudar o nome da disciplina se a gente não mudar as atitudes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Desculpem se eu estou me alongando muito. Né? Porque, assim, eu gosto muito de dar aula. Tá? E eu vejo que é importante mudar. Uma das coisas que eu achei bom nessa mudança é o aumento da carga horária, de 800 para 1.000 horas. Mas, por exemplo, me preocupa a questão... quem vão ser... vai ter a figura do notório saber. Como é que vai ser isso? Né? Que nós fomos, por décadas, lutando para que os professores tivessem uma licenciatura plena. Por quê? Porque não basta só você dominar a sua área, você tem que saber transmitir. É por isso que em todas as licenciaturas tem disciplinas pedagógicas. Nós temos que saber transmitir esse conhecimento. Que nem a professora estava falando, um engenheiro, ele pode dar, em teoria, ele pode dar uma aula de física ou de matemática, mas será que ele vai conseguir, no sentido, será que ele vai ter aquela pedagogia de transmitir isso ao aluno? Vocês estão entendendo? Então, nós temos um grande desafio na frente, principalmente nos primeiros anos, principalmente nas escolas, por exemplo, aqui em Brasnorte, só tem uma escola de ensino médio. Qual empresa que vai fazer parceria com a gente? Né? Vamos fazer parceria com outra escola? Sei lá, Juína está a 160 quilômetros daqui. Então, isso aí são problemas muito difíceis de ser superados. Já em vez a valorização do profissional, você ter profissionais mais qualificados, eu acho que é mais fácil. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu até vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo. E a gente não pode esquecer
E essas mudanças na nossa BNCC, de uma coisa principal, que é a equidade, né? Todos os nossos alunos têm que ter o mesmo direito de aprendizagem. E quando eu vejo agora muita gente falando nas novas tecnologias, internet, e Google Drive, Classroom, infelizmente, boa parte dos nossos alunos não tem como. Né? Eu dou aula para mais ou menos 250 alunos, mas quantos estão seguindo essas videoaulas que eu estou postando? Agora eu postei no Google, primeiro eu fazia no Google Drive, né? Aí eu mudei para o YouTube, eu estou vendo que no YouTube tem um alcance um pouco maior, mas mesmo assim, são 20, pouco mais de 20 alunos de 250 que estão acessando. Porque uma coisa é você ter um celular, outra coisa é você ter um 3G de qualidade para você poder baixar um filme, para você poder seguir isso. Então, eu acho que, ainda hoje, a coisa principal é a figura do profissional, do professor que vai estar em sala de aula. Então, eu acho que ele tem que ser valorizado, eu acho que ele precisa ser cobrado também, para poder proporcionar tudo isso que a gente está falando para os alunos. Porque se a gente mudar somente, vamos colocar aqui as eletivas, vamos colocar o projeto de vida, mas se o profissional ainda ficar na mesma mentalidade, as mudanças, infelizmente, vão ficar, assim, só, digamos, na roupagem. Vocês estão entendendo qual a minha preocupação? Ok? Perfeito, professor. Obrigado pela contribuição. Não, obrigado a vocês. Desculpem aí por ter me alongado muito. Imagina, que isso. Pessoal, nós já estamos assim com a hora bastante avançada aqui em relação ao nosso cronograma. Eu só vou fechar aqui essa situação corroborando aí com o professor Jean Paulo. Exatamente o que o professor coloca, né, é a dimensão cidadã. Quando nós temos a autorresponsabilização, e o que significa isso quando a gente pensa isso em projeto de vida, né? De fato, nós, enquanto profissionais, quando nós também assumimos a nossa responsabilização, né? Tem essa noção. Por exemplo, o que o professor colocou é muito pertinente. Não adianta nós termos um currículo lindo, maravilhoso. E eu ainda coloco, eu vou ser um pouco mais ousado, não me entendam mal, não adianta nós termos também ótimos salários se nós continuarmos com a mesma ideia, com a mesma mentalidade. Nós, e eu falo isso enquanto profissional de maneira geral, nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos, muitas vezes, eu observo que alguns colegas, e muitas vezes eu também me coloco nessa situação, nós nos acovardamos muito diante de algumas situações, principalmente quando a gente tem mudança, né? Olha o que nós estamos vivenciando hoje. É uma prova real do que a mudança, ela nos provoca um desconforto, ela não é legal. O nosso cérebro está acostumado com coisas rotineiras, e isso faz bem, né, para o nosso cérebro continuar com essas coisas rotineiras. Quando nós quebramos essa rotina, nós sentimos esse desconforto. Né? Observem que antes nós fazíamos apenas formação presencial, indo aí nas cidades ou aqui no polo, e agora nós estamos numa realidade completamente distinta, que nós já falávamos há 5, 6 anos atrás, mas que nunca fizemos. Por quê? Por diversas formas, por medo, enfim, por uma série de situações que nos impedia de fazer isso de certa maneira. E agora nós estamos assim, olha, temos que fazer, tá aí. E o que acontece dentro dessa situação, né? Que o professor colocou? Primeiro, para nós chamarmos a atenção dos governantes, é necessário nós chamarmos a atenção da população, né? Dos participantes do processo educacional. Nós, com a pandemia, eu tenho uma teoria assim, que nós vamos sair ou muito valorizado pela sociedade, nós professores, ou nós sairemos completamente desvalorizados porque eles vão entender que a escola não faz sentido. Das duas, eu acredito mais nessa primeira, que nós sairemos mais valorizados pela sociedade, porque os pais estão convivendo com os filhos, né, na idade escolar,
e tendo que lidar, por exemplo, com as questões educacionais, que não é nada fácil, e com isso, né, eles vão ter uma dimensão do que é a escola, né? Então, acredito que essa primeira situação ela vai ser mais relevante. E isso, de certa maneira, a nossa atuação frente a esse posicionamento, que, por exemplo, a Cenira colocou o seguinte, olha, o aluno, nós precisamos entender que nós fazemos parte da história. É nós que construímos a história. Nós temos um fato que não foi planejado, uma questão histórica que nós estamos vivenciando. Nós ouvimos falar da peste negra, nós ouvimos falar de tantas outras coisas, mas nós ouvimos historicamente isso. Nós estamos vivendo o Covid-19, nós estamos sentindo na pele as situações, né, como a professora Cenira colocou aqui no início, né, da filha dela. Nós temos parentes, né, mais distantes que já estão sofrendo algumas perdas bem significativas, e isso vai, de certa maneira, nos atingindo. E eu, Fábio, professor, educador, o que eu estou fazendo diante desse processo? Né? Eu acho que é essa situação, essa reflexão que nós temos que começar a pensar. Como é que eu posso orientar um aluno num projeto de vida se essa questão, né, essa minha percepção histórico-social, ela não é clara? Né? Alguns autores colocam isso como a questão do propósito de vida, como uma série, identidade, enfim. Mas a questão não é essa. Eu acredito que, da definição técnica, né? Mas acredito que é essa autorresponsabilização. E eu vejo que para nós chamarmos a atenção dos governantes, é necessário nós chamarmos a atenção da sociedade. Um profissional ele só é bem valorizado, né, quando a sociedade percebe a sua importância, o quão importante é o seu trabalho. E nós sabemos o quão importante é o nosso trabalho, só que nós precisamos tratar o nosso trabalho com essa devida importância, né? Nos portar como tal, né? Enfim, uma série de coisas que nós poderíamos discutir mais aqui, mas eu vou passar para a professora Priscila para a gente não se delongar muito, a gente já passou 13 minutos aqui do nosso horário, para a gente fechar. E amanhã a gente continua, tá, pessoal? Bom, pessoal, só para finalizar aqui os comentários, nós tivemos alguns comentários, vários comentários bastante pertinentes, né? E só quero ressaltar o comentário do professor José Rosa, que ele coloca que nós precisamos de uma aula com mais participações, uma aula para nós participarmos sem comprometer as atividades apresentadas. Essa experiência de uma aula de diálogo, em espécie de debate sobre esses assuntos com mediação do Cefapro. Eu concordo com você, professor José, e assim, vamos tentar amanhã, pessoal, abrir os microfones e falar, né? Ter essa ousadia, igual o professor Fábio coloca, para a gente participar desses momentos. É muito importante a contribuição de vocês. Eu vejo que a contribuição do professor Jean Paolo foi riquíssima, e conforme um comentário anterior do professor Wellington, eu vejo que até consegue superar algumas expectativas que a gente fica, alguma ansiedade que a gente fica, né? Algumas questões, ele foi bem pontual na sua colocação. Então, assim, eu concordo com o professor José Rosa que nós temos que participar. O nosso objetivo aqui, pessoal, é fazer com que vocês participem, instigar vocês a participar. Então, não fiquem preocupados com a apresentação que a gente tem que fazer, com a apresentação que a gente tem que cumprir, porque eu acho que a gente vai cumprindo essa apresentação na medida em que nós vamos nos posicionando, na medida em que nós vamos colocando os nossos comentários, a nossa opinião. Eu estou utilizando essa estratégia de ler os comentários de vocês aqui, para dar uma incentivada nessa situação de dar voz para vocês. Mas o que nós queremos de fato é que vocês abram os microfones e falem, assim como o professor Jean falou, o professor Jean Paolo colocou. Então, assim, hoje já está um pouco estendido, né? Mas amanhã, então, a gente deixa esse convite para vocês, que vocês possam abrir os microfones e colocar a opinião de vocês. Amanhã será o nosso último
encontro, mas que fica esse fechamento, cada um de vocês com as funções que vocês têm a ter. E no mais, eu agradeço a participação de todos, peço perdão se eu não conseguir ler todos os comentários e espero vocês amanhã às 8 horas, tá bom? Pessoal, agradecer a participação do professor Jean Paulo, bastante pertinente a colocação, e eu faço minhas as palavras de Priscila, que a gente tem um cronograma aqui para seguir, a gente tem uns slides que a gente utiliza enquanto vocês não falam. Porque isso que nós estamos discutindo e apresentando para vocês já está lá no texto. Vocês já leram isso. Então, essa interação mesmo que a gente busca. É roda de conversa mesmo. Só que a gente tentou uma vez fazer sem essas apresentações e nós ficamos assim, no vácuo, né? Porque nós não tínhamos muita participação pessoal, e aí você fala assim, né? Mas a gente, porque tudo que a gente programa, que a gente vem trazer para vocês, é fruto de muito planejamento. A gente planeja bastante, a gente discute como chegar de uma forma mais próxima a vocês, né? Que estão aí fazendo a história da educação do Estado e do país e do município que vocês estão. Então, assim como o aluno é sujeito histórico, todos nós somos, e os professores também têm essa participação na história do Estado, na história do país. Então, um grande abraço para vocês, até amanhã, às 8 da manhã, e nós esperamos vocês com muita alegria. Abraço, bom dia a todos. Pessoal, até amanhã então, nos vemos amanhã. Obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus.